no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 17, está escrito assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 18, repito: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém? Levante assim a sua mão e peça em oração para que o Senhor fale com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus fiel, a tua santa palavra será, Deus, agora ministrada. Eu peço que o Senhor Deus fale a cada vida, a cada coração. Eu peço que o Senhor, meu Deus, fale a todos os teus filhos que aqui estão. Que a tua palavra não saia simplesmente da boca do homem, mas que ela venha do teu coração e que ela venha produzir resultados gloriosos na vida de todos nós. Assim, Deus, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, isso, diga glória a Deus, aleluia. Tome o teu assento. Vamos prestar atenção na ministração de hoje, pois acredito que o Senhor nos falará de forma profunda. Eu acredito que o Senhor trará ao nosso coração um alimento que nós estamos precisando nesta noite. Uma das coisas que mais agrada o coração de Deus, eu não digo mas eu digo uma das que mais agrada o coração de Deus, é tão somente o quebrantamento, é tão somente a humildade, o reconhecimento de que nós erramos. O Senhor, em toda a Bíblia, Ele nos apresenta isso, Ele nos ensina sobre isso. Um homem chamado Davi, ele era ungido de Deus, homem segundo o coração de Deus, homem que tinha uma grande experiência, uma grande intimidade com Deus. Todavia isso não impediu que ele falhasse, que ele pecasse. Houve um momento que ele falhou, houve um momento que ele pecou. Ele pecou, você sabe muito bem o que aconteceu, planejando o assassinato de um homem, porque havia adulterado com a esposa do mesmo. E aí, tentando encobrir o seu erro, ele faz outro erro, e aquilo foi um pecado terrível aos olhos de Deus. Mas quando o profeta chegou até ele para lhe repreender, ele tão somente se quebrantou diante de Deus, ele aceitou a repreensão e ele se humilhou diante de Deus, pedindo o perdão de Deus, confessando o seu erro, suas culpas, o seu pecado, e pedindo e suplicando o perdão de Deus. Isso é algo que agrada o coração de Deus desde a antiguidade. Isso sempre agradou o coração de Deus. Não foi assim com um homem chamado Adão, pois depois de ter pecado, o Senhor lhe pergunta: ó homem, quem te fez saber que estava nu? Poderia ele ter feito a mesma forma que Davi fez, ter se quebrantado e ter confessado o seu erro e em seguida pedido o perdão de Deus, mas ele não fez assim.
Ele achou mais fácil transferir o erro, o pecado, a culpa para a mulher. Pois ele disse: Senhor, a mulher que tu fizeste para mim, ela, Senhor, falou da fruta, ela, Senhor, me incentivou a errar. Aí Deus se dirige à mulher, esperando que ela tivesse a humildade de confessar o seu erro, de admitir suas falhas e se humilhar diante dele, mas ela fez a mesma coisa. Olha, Senhor, foi a serpente que me induziu ao erro, ao pecado. Deus não esperava essa resposta, Deus não esperava essa atitude. Deus esperava o quebrantamento, a humildade, para confessarem o próprio erro, para confessarem o próprio pecado, e para pedirem, suplicarem o perdão, porque é isso que agrada ao nosso Deus. Afinal de contas, Deus sabe que todos nós somos falhos. Afinal de contas, Deus sabe que não há ninguém nessa terra capaz de ser perfeito. Então Deus, Ele não está esperando em nós essa perfeição plena, embora Ele deseje que isso aconteça, mas Ele próprio sabe que isto não é possível, devido nós estarmos nesta matéria, devido nós sermos falhos, devido nós sermos pecadores e vivermos em um corpo corruptível. Todavia o Senhor espera um coração quebrantado. Todavia o Senhor espera uma pessoa humilde, que tenha facilidade de reconhecer seus erros quando errar, e de buscar em súplicas o seu perdão, porque isso, torno a dizer, é algo que muito agrada ao nosso Deus. E aí eu vejo o que acontece a esse homem que por Jesus Cristo é citado em uma parábola. Isso não foi um fato, isso foi uma parábola. Jesus citou essa parábola para, através dela, nos trazer grandes ensinamentos, e um dos tais é justamente esse filho pródigo. Ele faz uma coisa terrível. Ele faz uma coisa terrível, terrível, terrível aos olhos de Deus. Ele desonra o seu pai. Enquanto os mandamentos, o Senhor manda honrar o pai e mãe, ele faz o oposto. Ele chega para o seu pai, ele pede toda a sua parte, mesmo sem ter direito, porque a herança só é herança quando o pai morre. Enquanto ele está vivo, não existe herança para filhos. Mas ele se antecipa, antes que o pai morra, ele chega dizendo, exigindo, reivindicando a sua parte. Faz a divisão dos bens. Eu quero a minha parte. Mas por quê? Porque essa vida não está mais me agradando. Eu estou vivendo uma mesmice, eu estou vivendo uma situação tão desagradável. Eu quero conhecer coisas novas, eu quero pegar a minha parte da fazenda, eu quero pegar a minha parte do dinheiro, a minha parte dos bens, e com ela eu vou fazer viagens, eu vou conhecer coisas novas, eu vou andar por aí, porque eu não estou mais me agradando desse estilo de vida que estou tendo, já não estou mais me agradando dessa situação em que vivo. E o seu pai, ele assim faz, ele entrega a parte desse jovem. Em seguida, esse jovem, ele faz a sua viagem que desejava fazer, e ele conhece lugares novos, e ele conhece pessoas novas, e ele começa a gastar com brincadeiras, provavelmente orgias, bebedices, sabe? Ele começa a gastar com prostituição, e chega a um ponto que ele percebe que não tem mais o que gastar.
pois todos os bens que ele tinha, pois todo o dinheiro que havia recebido de seu pai havia acabado. Ele não tinha mais de onde tirar dinheiro, nem sequer para se sustentar nas terras distantes em que ele se encontrava. Aí ele foi pedir emprego em alguns lugares, e o melhor emprego que ele encontrou, aliás o único, foi para cuidar de porcos. Isso era uma profissão imunda, isso era uma profissão muito imunda, mas foi isso que ele encontrou. E ele não tinha um bom salário, pois se ele tivesse, ele não estava cuidando dos porcos, desejando se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Se ele tivesse um bom salário, ele tinha pelo menos uma boa refeição, mas ele não tinha um bom salário. Ele começou a padecer necessidades, passar fome, ele começou a padecer necessidades, sofrer grandes e terríveis humilhações. Mas há uma coisa que me chama a atenção na vida desse jovem: o seu quebrantamento, o seu reconhecimento. Pois há um momento na sua vida que ele para, ele olha para si mesmo e ele diz: quanto eu errei, quão falho eu sou. Eu tinha tudo na casa de meus pais, eu não passava por esta humilhação, e eu fui lá de uma forma errada, precipitada, louca. Eu exigi de meu pai que ele me desse a sua parte, eu saí de perto de meu pai, eu desprezei meu pai, eu desonrei minha família, e agora sofro desta forma. Mas realmente eu estou convicto de que ninguém é culpado, eu sou o único culpado, eu fui o único gerador de toda esta situação. E aí, depois de pensar dessa forma, ele diz consigo mesmo: eu vou voltar para a casa de meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Pai, eu estou certo de que eu pequei. Pai, eu estou aqui não para exigir o lugar que tinha antes, pois reconheço que o único culpado de tudo que me acontece hoje foi eu mesmo. E eu estou aqui não para que tu faça de mim um filho honrado como era antes, mas que tu faça de mim pelo menos como um de teus trabalhadores, como um de teus funcionários, porque eu não sou mais digno nem sequer de viver debaixo do teu teto, devido aos meus erros, devidos aos meus pecados. Eu não sou digno de ter mais nenhuma mordomia. Eu quero ser pelo menos como um dos teus trabalhadores, como um dos teus funcionários. Que coisa linda, que coisa tremenda, que ensinamento glorioso o Senhor Jesus nos traz através dessa parábola. No versículo 17, o qual nós lemos, e eu repito a leitura: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém, pessoal? É tudo que o Senhor Ele quer. Não que venhamos nos deparar em uma situação deplorável como essa, mas que se todavia nos depararmos com tal situação, sejamos humildes para reconhecermos que o único culpado somos nós mesmos. Sejamos humildes para suplicar o seu perdão. Sejamos humildes e possamos reconhecer que somos falhos e pecadores. Amém, pessoal? Amém, irmão? Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: reconheça o quanto tu é falho diante de Deus. Diga: seja humilde e não pare de suplicar o perdão de Deus mediante a cada erro, pecado e falha que você cometer. Quem faz isso alcança misericórdia. Quem faz isso não fica carregando uma culpa nos ombros.
Quem faz isso não passa o resto da vida sendo acusado por Satanás. Sabe por quê? Porque Deus perdoa. Porque Deus perdoa. E coisa boa, maravilhosa é o perdão de Deus. É muito mais precioso o perdão de Deus do que qualquer bênção material. Porque você pode ter qualquer bênção material, todas as bênçãos materiais que você possa desejar, que você possa querer. Mas se você não tem o perdão de Deus, você carrega um peso sobre os ombros. Você tem um dedão de Satanás te acusando dia e noite. Você vive com vergonha do teu próprio erro, do teu próprio pecado que cometeu. Mas quando você tem o perdão de Deus, você fica aliviado, você fica em paz. Você pode não ter nada materialmente falando, mas você não tem um dedão de Satanás te acusando de pecados, porque Deus te perdoou daquele pecado. Você pode não ter luxo, mordomia, mas você não tem uma acusação dia e noite contra a tua vida. Você não tem vergonha do pecado, pois ele já foi perdoado e não volta mais a te acusar, a te envergonhar. Coisa linda, preciosa é o perdão de Deus. Mas para obtermos este perdão é necessário que sejamos humildes e confessemos os nossos erros, as nossas falhas, e venhamos a suplicar de Deus esse perdão. Você sabe o que diz em Provérbios capítulo 28? Venha comigo, livro de Provérbios, no capítulo 28. Salomão, cheio do Espírito Santo, completamente tomado pelo Espírito Santo, ele fala da seguinte maneira, nesse livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que encobre, ou pelo menos tenta, porque aos olhos de Deus ninguém pode encobrir nada, esconder nada. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará o que, irmãos? Misericórdia. Deus não quer que você erre. O desejo de Deus é que você viva sem pecar. Todavia errou, pecou, falhou. O Senhor está dizendo: não encubra, não tenta encobrir, antes confesse e deixe e abandone, e tu alcançarás misericórdia. E tu alcançarás misericórdia. Sabe o que me vem à memória? Aquela mulher que foi pega em adultério pelos líderes religiosos. Tinha alguém com aquela mulher, porque ela não poderia adulterar sozinha. Tinha alguém com ela no ato do adultério. Caso contrário, quem poderia dizer que ela tinha sido pega em adultério? Ela foi arrastada e colocada aos pés de Jesus. E aí os líderes religiosos, não interessados unicamente em apedrejá-la, mas em acusar a Jesus de algum erro, eles começam a fazer algumas perguntas. O que fazer dessa mulher? A lei de Moisés diz que as tais têm que ser apedrejadas, porque foram pegas em adultério. Até que Jesus, ele responde aquela palavra que nós conhecemos: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher. Aquele que não tem pecado, que execute essa mulher. Mas se alguém aqui está na mesma condição dela, é um pecador, é uma pessoa falha, então não tem autonomia alguma de apedrejar essa mulher. Quando ouvem isso, largam as pedras.
Começam a sair, todos começam a bater em retirada, até ficar só ela e o próprio Jesus Cristo. Jesus, quando viu só ela, sozinha, ele não foi fazer perguntas, no sentido de, por que tu fez isso? Como é que tu teve coragem de fazer isso? Quem foi a pessoa que adulterou contigo? Nem muito menos ela, em momento algum abriu a sua boca, nem quando estava sendo arrastada pelo povo, nem quando estava sendo acusada pelo povo, não, em momento algum, ela ficou deitada no chão, com a cabeça baixa, só esperando as pedradas. Ela não tentou se justificar, dizendo, mas tinham comigo, foi ele que incitou isso, foi ele que começou isso, foi ele que me ofereceu dinheiro. Não, ela ficou calada. Se ela tivesse tentado se justificar, tentando de alguma maneira encobrir o erro, então o Senhor certamente não teria livrado aquela mulher do apedrejamento. Jesus olha para ela e diz, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Pois ele disse assim, pois nem eu te condeno, agora vai e não peques mais, vai e não peques mais. Aquela mulher chorava, se emocionava, aquela mulher estava convicta de que seria apedrejada, pois era o que mandava a lei, mas ela chorava, se emocionava, se alegrava, pois ela tinha sido absolvida daquele pecado, mesmo ela sabendo que estava na condição de ser apedrejada, todavia não foi, antes foi absolvida. Aquela mulher se alegrava, chorava, e ela saiu e realmente ela largou o erro, ela nunca mais cometeu aquele pecado, e aí se cumpriu o que diz aqui: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ela deixou, ela alcançou misericórdia. Irmãos, escutem isso em nome de Jesus Cristo. Não carregue nos ombros uma culpa, não carregue nos ombros, sabe, um erro, não carregue nos ombros um pecado, não carregue nos ombros esse fardo. Seja humilde, confesse diante do Senhor, suplique pelo seu perdão, que certamente o Senhor te perdoará, certamente o Senhor te dará uma nova oportunidade. O amor dele supera o teu erro, é maior do que a tua falha, do que o teu pecado. Ele não quer te condenar, tão somente ele quer que você seja humilde, reconheça o erro, o pecado e suplique o seu perdão, e tu encontrarás esse perdão. Tu encontrarás esse perdão do Senhor. E o filho pródigo, pastor, voltemos para lá, voltemos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Que coisa linda a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo de número 20, está escrito assim: veja a atitude do filho pródigo. E levantando-se foi para seu pai. Versículo 20. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aquilo que ele sozinho estava dizendo quando estava com os porcos, ele fez. Ele volta perante o seu pai, contra quem muito ofendeu, contra quem muito desonrou. Ele faz essa confissão. Versículo 21, e o filho lhe disse: pai,
pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, ou seja, o melhor, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava morto até que horas? Ele estava morto até o momento que ele não se humilhou pedindo perdão de Deus. Ele estava morto até o momento que ele não confessou o seu erro diante de seu Pai de Deus. Ele estava morto até o momento em que ele trazia nos ombros aquela culpa, aquele pecado. Ele estava morto até o momento que o pecado estava sobre a sua vida. Ele estava morto até o momento que ele não resolveu se humilhar, até o momento em que ele não se quebrantou, até o momento em que ele não confessou e se humilhou pedindo perdão do Pai. O Pai está dizendo aqui, versículo 22, mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Reviveu quando se humilhou diante de Deus e pediu seu perdão. Reviveu quando se humilhou diante de Deus, confessando o seu pecado, o seu erro. Reviveu quando teve humildade para suplicar o perdão de Deus. Reviveu quando o Senhor trouxe sobre ele o perdão, quando aquele pai lhe perdoou, aí ele reviveu. Escuta, o perdão de Deus nos faz reviver, o perdão de Deus nos traz nova oportunidade de vida, o perdão de Deus nos coloca de pé, o perdão de Deus nos faz estar dignos de receber a presença e as bênçãos do Senhor. Mas para obtermos o perdão, eu torno a dizer, temos que ser quebrantados, humildes, e confessarmos as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados. O pecado não te destrói. Se você reconhece e deixa, você alcança misericórdia. Se você abandona e humildemente suplica de Deus o seu perdão, Ele perdoa esse pecado, você alcança misericórdia. Amém, pessoal? Amém, irmãos? Todavia, a vontade de Deus é que não erremos, é que não pequemos, como está escrito no Evangelho de João. Mas se acontece de errarmos, de pecarmos, o Senhor, diante do nosso quebrantamento, diante da nossa humilhação, das nossas súplicas, Ele nos perdoa e nos absolve da condenação, nos absolve do pecado. Amém, pessoal? Diga com a sua mão levantada: Senhor, mais forte, Senhor, reconheço que sou falho, que sou pecador, mas estou disposto a abandonar as minhas falhas, estou disposto a abrir mão do meu pecado e a suplicar perante Ti o perdão. Diga: Senhor, que o Teu perdão sobre mim venha como veio ao filho pródigo, pois me quebrantarei sempre
diante de ti, reconhecendo e confessando os meus erros, os meus pecados, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Bem forte, diga glória a Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos aí em seu lugar. Isso, fecha os teus olhos aí aonde você está. O Senhor queria falar isso contigo. Aleluia. O Senhor queria falar contigo dessa maneira. Dessa maneira. Hoje no culto pela manhã, eu não preguei sobre isso. Eu preguei algo totalmente diferente. E a minha intenção era de pregar a mesma coisa hoje à noite. Mas agora, quando já tinha começado os louvores, o Senhor disse para mim: eu quero falar de forma diferente para esse povo que vai estar aqui hoje à noite. Abre a tua Bíblia na parábola do filho pródigo, que eu quero te mostrar o que eu quero falar hoje à noite para esse povo. E assim eu fiz. Ei, o Senhor conhece a tua vida. Tu pode estar em qualquer lugar do planeta, do universo, lá nas profundezas do mar, ou até da terra, ou no mais alto dos montes. O Senhor vai estar te contemplando. E Ele não vai contemplar apenas as tuas atitudes, os teus gestos. Ele vai contemplar até os teus pensamentos, as tuas intenções. Então o melhor que devemos fazer é seguir o exemplo do filho pródigo. Ser quebrantado, reconhecer os erros, as falhas e suplicar de Deus o seu perdão. E abandonar, abrir mão do pecado, do erro, porque o verdadeiro arrependimento nos faz abandonar o pecado. O verdadeiro arrependimento nos faz largar o erro que nos condena. Com os teus olhos fechados, curve a sua cabeça e fale com Deus. Faça a tua oração ao Pai. Isso. Vai falando com Deus. Você vai sair daqui hoje de alma lavada. E se há alguém que queira se reconciliar: pastor, o meu pecado foi tão terrível que eu acabei me afastando de vez dos caminhos de Deus, mas hoje eu quero me reconciliar e voltar aos caminhos de Deus. Então você vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Você sai do teu lugar e vem aqui na frente, diante do altar, que eu quero orar por você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pastor, eu não cheguei a me afastar dos caminhos de Deus, mas eu reconheço que eu estou errando, eu falhei muito, e eu quero que Deus me perdoe. Então curve a sua cabeça e humildemente confesse ao Senhor. Se quebrante diante dele, do Senhor, e vai pedindo o seu perdão.
e vai declarando que o pecado não mais vai fazer parte da tua vida. Vai pedindo ao Senhor o seu perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia.